Você acredita que é dono das ovelhas que lidera? Se sim, então precisamos conversar. Jesus nunca disse essas ovelhas são suas, ele disse apacenta as minhas ovelhas. Interessante que hoje muitos líderes nem cogitam a ideia de enviar, eles treinam para reter. E isso tem paralisado o avanço do reino. O tema desse quinto episódio sobre os pilares da liderança de Jesus é enviar, não reter. Ovelhas não são patrimônio. Se você já se sentiu traído porque um liderado decidiu seguir seu chamado em outro lugar, ou se tem medo de liberar alguém que você formou, esse episódio é para você. Fica até o final e entenda por que o envio é o verdadeiro selo da liderança de Jesus. Eu sou o Fábio Stumpf, CEO da Solace Institute, e esse é o Tio-El, Liderança para Líderes, um projeto que nasceu para cuidar, formar e fortalecer pastores e líderes, ajudando-os a viver uma liderança bíblica com amor, propósito e verdade. Se você chegou agora, nós estamos em uma série sobre os pilares da liderança de Jesus. Nos episódios anteriores, falamos sobre como amar como Jesus amou, com verdade, paciência e graça, sobre servir como ele serviu, com humildade e coração puro, e abordamos o poder de treinar com intencionalidade, assim como ele treinou discípulos. E hoje entramos no quarto pilar, enviar, porque o maior erro de muitos líderes hoje é confundir discípulo com patrimônio. E esse erro tem adoecido ministérios, sufocado chamados e impedindo o avanço do reino. Mas ainda dá tempo de alinhar o coração com o céu. Vamos juntos? O envio sempre foi o alvo do ministério de Jesus. Ele não apenas curou, ensinou e libertou, ele formou pessoas para cumprirem um chamado. E no final de tudo, a última ordem de Jesus antes de subir aos céus não foi um gesto de despedida emotivo, foi um comando missionário. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19. A grande comissão não é um bônus para ministérios maduramente espirituais. É o motor da liderança cristã verdadeira. Em João 20, 21, ele reforça: assim como o Pai me enviou, agora eu os envio. Jesus nunca chamou pessoas para viverem sobre uma sombra. Ele as treinou intencionalmente para libertá-las e lançá-las ao propósito de Deus. E mais, Jesus não apenas aceitou que seus discípulos fariam coisas grandiosas. Ele esperava por isso e ele profetizou isso. Em João 14,12 ele disse: em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maior do que estas, porque eu vou para o Pai. Ou seja, Jesus não tem crise com grandeza nos seus liderados. Ele tem alegria quando vê discípulos crescendo, frutificando e indo além. Mas e nós como líderes? O que vemos hoje é o contrário disso. Pastores retendo líderes, ministérios medindo sucesso por quem fica e não por quem é enviado. E quando alguém amadurece e sente o chamado para um novo tempo, o que era para ser uma celebração vira mágoa, ciúme e separação. Isso mostra uma liderança baseada em posse, vaidade, muito mais em utilizar e usar pessoas enquanto elas são convenientes. Lembra do que Jesus disse a Pedro em João 21? Apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas nunca foram do pastor, elas são de Jesus. Em Lucas 10, 2, ele reforça: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Roguem ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Mais uma vez, Jesus deixa claro que até os perdidos que seriam alcançados não seriam propriedade dos trabalhadores, ou em nosso caso, dos pastores. Em 1 Coríntios 3, no versos 6 e 7, Paulo corrige uma mentalidade semelhante a essa. Havia uma discussão cheia de vaidade sobre quem era o mentor espiritual das ovelhas. Uns diziam que eram de Paulo, outros diziam que eram de Apolo. Mas Paulo respondeu: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Quem planta e quem rega não são nada, mas Deus é quem efetua o crescimento. Uau! Que entendimento de mordomia e servidão! Que brilhante exemplo de uma liderança no lugar certo. Ah, e é só para lembrar, estamos falando de nada mais, nada menos do que Paulo, o apóstolo que viveu e escreveu grande parte do Novo Testamento. Mas o que temos hoje? Líderes com medo de empoderar,
resistência em delegar ou compartilhar autoridade, líderes que centralizam o ministério em si mesmo, criando dependência espiritual. Isso não é discipulado, é controle emocional transvestido de zelo. Mas vejam, o modelo de Jesus sempre foi outro. Treinar com paciência, repartir a autoridade sem medo, enviar com alegria, celebrar o crescimento e declarar: farão ainda mais do que eu. Sabe por quê? Porque o objetivo da liderança cristã não é formar fãs ou súditos, mas multiplicar discípulos e alcançar uma humanidade perdida. Pessoas estão indo para o inferno todos os dias e muitos de nós preocupados em construir reinados. Me perdoe, mas já basta. Nós, como líderes, podemos fazer melhor. Mas ainda bem que há bons exemplos no corpo de Cristo. Aproveitando, eu quero compartilhar um caso inspirador que vi no podcast do Douglas Gonçalves, no Jesuscope. Um exemplo poderoso de transição saudável entre líderes que aconteceu na Igreja Alcance, lá em Curitiba. O pastor Farley Labati entendeu em Deus que o seu tempo no Alcance tinha terminado e que ele precisava começar uma nova igreja. Olha que situação. A Cornerstone. E pior, era na mesma cidade da Alcance, lá em Curitiba. E sabe o que o seu líder, pastor Luciano Subirá, e ele fizeram? Primeiro, começaram a orar em conjunto sobre isso. Planejaram a melhor forma de fazer isso. O Luciano não apenas abençoou o Farley publicamente, mas sugeriu que ele escolhesse 30 líderes da própria igreja para ir com ele iniciar esse novo projeto. Realizaram um culto de envio convidando outros pastores da cidade. Sabe por quê? Para não haver nenhuma confusão ou fofoca sobre os motivos da saída dele. Fizeram uma oferta generosa para a nova igreja. E sustentaram o salário do pastor Farley por mais de um ano após a transição. Está vendo a diferença? Isso é reino, isso é liderança baseada no envio, não na retenção. Isso é confiar que Deus está por trás de cada chamado. E esse tipo de envio não acontece por acaso. É fruto de maturidade, confiança e uma liderança enraizada no reino de Deus, não em ego. Queria deixar aqui meu parabéns, pastor Farley, pela obediência, ao Luciano por viver a cultura de reino e ao Douglas Gonçalves por dar visibilidade a essa história através do podcast do Jesuscope. Irmãos, eu oro para que essa inspiração gere em nós um novo padrão de envio, com honra, com visão, com confiança. Mas você consegue ver isso na maioria das igrejas? Com certeza não. Bem, mas agora é com você, líder. Jesus não segurou ninguém. Ele preparou, confiou e enviou. Seu desafio dessa semana é simples, mas poderoso. Ore e pergunte a Deus quem eu preciso preparar para enviar. Em seguida, escolha uma pessoa de sua equipe que tem mostrado maturidade ou potencial. Marque uma conversa intencional. Pergunte a essa pessoa: em qual direção você sente que Deus está te apontando? Como posso te ajudar a se preparar? E que barreiras você sente que precisa vencer? Ouça com atenção e comece a desenhar um plano de preparo de envio. Nem sempre será imediato, mas a sua postura já precisa mudar, de retenção para missão. Lembre-se, Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Reter é mais fácil, mas enviar é mais bíblico. E quando você libera alguém no tempo certo, você não perde um liderado, você ganha um embaixador do reino. Se essa mensagem tocou o seu coração, então não fique calado. Você pode ser um instrumento de Deus para transformar a vida de outro líder hoje. Seja ele um pastor, um líder de ministério, um empresário cristão, ou até mesmo alguém servindo em qualquer esfera da sociedade. Como é que você faz isso? Curta esse vídeo agora. Isso não é sobre vaidade ou números, é sobre o algoritmo entregar essa palavra para quem está quase desistindo da liderança, ferido, cansado ou preso em uma cultura de controle. Cada curtida, cada comentário e cada compartilhamento pode ser um sinal de socorro respondido por Deus. Envie agora para aquele líder que você sabe que precisa ouvir isso. Marque nos comentários pessoas que você quer viver numa liderança mais livre, mais bíblica e com mais propósito. E se você deseja um acompanhamento mais de perto, me chama no Instagram ou comenta aqui. Eu quero
aprender a liderar com Jesus. Faça parte disso. Estamos levantando uma geração de líderes que enviam e não retêm, que formam discípulos e não fãs, que confiam mais no chamado de Deus do que em suas próprias estruturas. Esse é o nosso tempo. Esse é o Tio El, Liderança para Líderes, porque ninguém cresce sozinho. Toda honra, toda glória, todo louvor ao nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus te abençoe, que você seja um canal de envio, cura e transformação por onde você for.